o dólar não para de cair em 2025, mesmo com a fuga de mais de 50 bilhões de dólares pelo canal financeiro. Será que agora essa queda do dólar veio para ficar? Será que eu errei a minha visão de que o dólar deveria valorizar constantemente ao longo dos anos em relação ao real? Será que o careca do Goldman Sachs que previu o dólar a 4,50 tem razão e o barbudo do YouTube tá errado? Eu acho que não. E eu tenho sinais claros de que a gente está próximo da inversão desse movimento natural de correção após uma grande alta no dólar no ano passado. E é justamente isso que eu quero te mostrar nesse nosso vídeo de hoje. Mas antes de eu mostrar esses dados técnicos que muitas vezes você não vê por aí, profundos, eu quero que você mande aqui embaixo nos comentários quanto por cento do seu patrimônio está investido no exterior, em ativos no exterior. 10%, 0%, 90%, mande aqui embaixo nos comentários, porque vai ser legal eu ter uma noção, né? Aí eu sei se eu tenho que gravar mais conteúdo sobre investimento exterior, menos, assim a gente consegue ter uma temperatura, um termômetro legal disso. Então, manda, quanto por cento dos seus investimentos estão em ativos no exterior? E eu vou entrar no tema do nosso vídeo de hoje. Queridos, vamos lá. Eu já mostrei para você que nós vemos, né, uma tendência clara e natural de valorização do dólar em relação ao real ao longo dos anos, certo? Passando por movimentos de correção. Dispara, corrige, dispara, corrige, dispara, corrige. Isso é um processo totalmente normal. E por que que a visão geral de longo prazo é alta do dólar em relação ao real? Por uma questão extremamente simples. O que que determina o preço, o valor de uma moeda em relação a outra? Algo chamado paridade do poder de compra. O que que é a paridade do poder de compra? Quantas unidades de uma moeda eu preciso para comprar um determinado produto e quantas unidades de uma outra moeda eu preciso para comprar o mesmo produto. Então imagina só, este meu colírio, eu vou pagar R$30, por exemplo, para comprar este meu colírio. Se eu pago em dólar, por exemplo, eu pago $5. Qual que deveria ser o preço justo do dólar em relação ao real? $6 para R$1, certo? Ou melhor, R$6 para $1. Porque o mesmo produto eu consigo comprar com 6 vezes menos unidades de dólar do que eu compro com o real. Se o número é muito mais alto do preço em real, essa mesma moeda é mais desvalorizada em relação à outra. E o mais importante não é só o preço atual, mas a tendência futura. E a tendência futura eu vejo por meio da inflação. Presta muita atenção, que isso aqui é a base de tudo, para você entender o fundamento de longo prazo. Quanto maior a inflação de um país, mais os preços sobem naquele país. Qual é a inflação média histórica do Brasil? 6% ao ano. Qual é a inflação média histórica dos Estados Unidos? 2% ao ano. Então, ao longo do tempo, o que a gente deve ver acontecendo? Os preços aqui no Brasil subindo 6% ao ano. Ou seja, a nossa moeda enfraquecendo 6% ao ano. Ao passo que o dólar, você vê o quê? Em média, os preços aumentando 2% ao ano, ou seja, a moeda enfraquecendo 2% ao ano. Logo, você tem uma diferença de 4%. A nossa moeda enfraquece 6% ao ano, o dólar enfraquece 2%. Então, o dólar enfraquece mais devagar do que o real. O real enfraquece mais rápido do que o dólar. Por isso, o dólar está condenado a valorizar ao longo dos anos, não dos dias, dos instantes, dos segundos, das semanas, em relação ao real. É por isso que a gente vê essa tendência clara e natural no longo prazo de valorização do dólar. Mas e para movimentos mais curtos? Você sabe muito bem, eu já falei várias vezes que a partir de 1999 tem uma coisa que determina o que acontece com a cotação do dólar, que é o fluxo cambial. O que é o fluxo cambial? Quanto mais entra dólares no nosso país, mais fácil de encontrar dólar no nosso país, certo? Então, menor o preço do dólar em relação ao real. Se mais sai dólar do nosso país, desde 99, veja que antes de 99 era o governo que controlava a cotação do dólar real. A partir de 99 tivemos o câmbio flutuante. Então, quanto mais sai dólar do nosso país, mais escasso ele está, mais ele sobe. E de fato, é isso que determina a cotação do dólar em relação ao real. Só que a gente chega na seguinte constatação. Vemos o seguinte, olha só essa matéria. Fluxo cambial total em 2025 até 22 de agosto, que é o último dado informado, é negativo em quase 17 bilhões de dólares, segundo o Banco Central. Então, de 1º de janeiro de 2025 a 22 de agosto de 2025, nós vemos uma saída líquida de 17 bilhões de dólares em relação, ou melhor, de saída de 17 bilhões de dólares do Brasil. Só que nós olhamos aqui quanto que está valorizando o dólar em relação ao real. Nada. Na verdade, está desvalorizando 11,65%. E aí começa a dar aquele bug na cabeça. Bugou minha cabeça. Tá saindo o dólar e o dólar tá caindo, mas não deveria, quando tá saindo o dólar está subindo.
É por isso que eu gravei esse vídeo, para você entender que existe uma sujeira nesse número e isso pode enganar você. Que sujeira é essa? Antes de eu te mostrar a sujeira, vamos entender os meandros disso aqui, olha só. O fluxo cambial, os detalhes, tá? Ficou negativo em 17 bilhões, arredondando, em 2025 até o dia 22 de agosto. O fluxo cambial, repetiu aqui, bola fora. O canal financeiro, o que é o canal financeiro? É o quanto entra ou sai de dinheiro do nosso país para ser investido no mercado financeiro, como pagamento de salários de pessoas que pegam uma parte de seus salários e manda para o exterior para investir lá fora, para comprar alguma coisa, etc. Então toda remessa financeira de salários, lucros, juros, investimentos. Canal financeiro apresentou uma saída de 51 bilhões de dólares, quase 300 bilhões de reais, certo? Só que o fluxo comercial ficou positivo. O que é o fluxo comercial? Importações menos exportações. Isso aqui também está dentro do cálculo, né? O fluxo comercial ficou positivo, ou seja, exportamos mais produtos do que importamos. Em qual somatório? 34 bilhões. Então a diferença 51 menos 34 é justamente o quê? Essa saída de quase 17 bilhões. Mas, de fato, a gente vê uma saída de 17 bilhões. É muita coisa. 17 bilhões de dólares que a gente está falando aqui, a gente está falando em 100 bilhões de reais aproximadamente, né? E o que você vê? Uma saída de 50 bilhões do canal financeiro. Ou seja, tem muito investidor estrangeiro recolhendo dinheiro de volta, tirando o Brasil. Tem muito brasileiro mandando dinheiro para fora. E mesmo assim o dólar está caindo. Mesmo assim o dólar está caindo. E muita gente não consegue entender por que isso está acontecendo. É porque o fundamento, sim, é quanto mais sai dólar do nosso país, mais o dólar sobe. Mas você tem que separar, e isso aqui é um pouco mais técnico. Por isso que eu digo que dificilmente você vai ver um conteúdo como esse por aí. No YouTube, pelo menos, né? Você tem o mercado à vista e você tem o mercado de derivativos, o mercado futuro. Ou seja, apostas em relação à cotação futura. E tudo isso aqui influencia na cotação atual do dólar. O fundamento aponta para a alta do dólar. Por quê? A inflação lá que eu comentei, diferencial da inflação e tudo mais, isso aqui é uma tendência de longo prazo. Mas no curto prazo, no curtíssimo prazo, o fundamento aponta para a valorização do dólar porque está saindo mais dólar do que entrando. Mas você tem o que acontecendo? Você tem uma sujeira momentânea nos dados de fluxo por conta do mercado futuro, por conta do mercado de derivativos. Deixa eu mostrar para você aqui na prática. Olha só. No ano passado, ou melhor, o que você está vendo aqui na tela? Esse gráfico aqui, você está vendo na linha branca, né? As apostas dos investidores, dos fundos de investimento locais, fundos de investimento brasileiros, em relação à direção do dólar em relação ao real. Tá? Você vai ver, eu vou até dizer para você ignorar essa linha branca, porque ela não interfere muito, porque o somatório dos valores é muito pequeno. Né? Mas você vê aqui, basicamente, que a escala, né, vai ali do fim de 2023, você vê que a escala, o fim de 2024, desculpe, vai de menos 12 bilhões até mais 4 bilhões. Então é praticamente irrelevante. Vamos olhar para essa linha amarela que é a mais importante. Né? A gente vê um range entre 35 bilhões e 75, 78 bilhões. Tá? Isso aqui pesa muito mais do que esse menos 1 bilhão aqui. Olha para essa linha amarela. O que é a linha amarela? São os fundos de investimento estrangeiros apostando a favor ou contra a alta do dólar em relação ao real. Então, olha só, por que nós tivemos no fim de 2024, aqui eu estou marcando novembro 24, por que nós tivemos uma grande alta do dólar no fim de 2024? Aqui, toda essa pernada de valorização. Porque nós tivemos os fundos de investimento estrangeiros aumentando muito as suas apostas, aumentando simplesmente de outubro para frente. Veja que é o mesmo movimento que você viu no dólar, outubro para frente. Tá? Outubro até o pico em dezembro. Você vê os fundos de investimento aumentando suas apostas na alta do dólar em relação ao real. Tá? Você vê aqui, exatamente até o meio de dezembro, tá? De 62 bilhões aproximadamente para 78 bilhões. Então, esse é um aumento expressivo. Esse aumento nos derivativos, ou seja, uma aposta na futura alta do dólar, mexe com os fluxos gerais, porque o fluxo geral cambial ele é medido pelo mercado à vista e pelo mercado futuro. Então, você observa que tivemos um aumento muito grande nas apostas, certo? E tivemos um aumento na cotação do dólar. A mesma coisa aconteceu, você pode olhar um pouquinho mais para trás. Olha só, você percebe aqui, que você tem novembro, outubro, aqui você tem setembro.
setembro até outubro, você viu uma queda nessas apostas. E foi exatamente o que você viu nessa correção dólar em relação ao real. Então, no mercado futuro, existe muita especulação, manipulação. Inclusive, no fim de 2024, o nosso atual presidente, ele foi lá e disse, está havendo um ataque especulativo contra o real. E muita gente no mercado financeiro rebatia que ataque especulativo, está ignorando os dados. E eu fui isso que falei, de fato, está acontecendo. Por quê? Porque a gente conseguia ver exatamente nos dados que esse ataque especulativo estava acontecendo por parte dos investidores estrangeiros, tá? E aí o que aconteceu depois? A gente começou a ver uma grande queda no dólar em 2025, né? Começou ali em meandros de dezembro de 2004, uma grande queda no dólar em 2025. Por que que houve essa queda? Agora a gente vai chegar no ponto relevante. Por que que houve essa queda? Se a gente via desde o começo do ano sair dólar do Brasil, porque os fundos de investimento estrangeiros que tinham 78 bilhões em apostas contra o dólar, eles passavam por uma fase de realização de lucro e derrubaram pela metade essas apostas. Né? Pela metade essas apostas. E olha aqui o que vem acontecendo. Você viu que até o início de abril, o que eles fizeram? Despejaram metade dessas apostas, realizaram o lucro de todo esse processo e voltaram para apostas no nível de 35, 37 bilhões. Ainda apostando na alta do dólar em relação ao real. Mas uma aposta muito mais tímida, uma aposta muito menor. Tá? De abril para frente, você vê que a gente teve uma explosão rápida aqui para os 50 bilhões mais ou menos, que foi aqui, ó, quando o dólar ele saiu desse patamar, vamos pegar o preço aqui, ó. Ele saiu desse patamar dos 5,60 e veio rapidamente aqui para os 6,9 e depois voltou a corrigir. Por quê? Porque as apostas voltaram a corrigir e agora a gente está num processo de estabilização e retorno das apostas. Você já pode ver que a gente formou um fundo e vem retornando a aumentar as apostas na alta do dólar em relação ao real. Inclusive, os próprios, que não são muito relevantes, fundos de investimento brasileiros que apostavam na alta do real, aqui ó, já começam a praticamente apostar na alta do dólar. Eles ainda apostam 1,42 bilhão na alta do real em relação ao dólar, mas antes eles apostavam 12 bilhões, né? Então estão apostando muito menos, daqui a pouco já vão virar casaca, como já viraram algumas vezes em 2025, mas a gente está passando por um processo de consolidação e eu vou explicar por meio desse próximo gráfico por que isso está acontecendo, tá? Mas você vê o quê? Que o que garante essa queda no dólar em 2025, mesmo com saída de dólares, é a manipulação por meio dos fundos de investimento estrangeiros, que hoje estão apostando exatamente 42 bilhões de dólares na alta do dólar em relação ao real, tá? E tem um outro dado interessante. Esse outro gráfico aqui, então isso explica o movimento atual. Mas esse outro gráfico aqui, ele nos mostra o que está acontecendo, o volume de compra, uma estratégia usada pelos investidores estrangeiros para acumular muito dólar antes da explosão. O que acontece? Nesse gráfico com as barras brancas, você vê o volume de apostas, não só dos fundos de investimento estrangeiros, que é o que eu mostrei no gráfico anterior, mas o volume de apostas, tá, dos investidores estrangeiros na alta do real em relação ao dólar. Então a gente tem os fundos de investimento apostando na alta do dólar em relação ao real, mas a totalidade dos investidores estrangeiros estão apostando na alta do dólar, na alta do real, perdão, em relação ao dólar. E aí você pode pensar, Vinícius, isso é conversa para maluco, para aí. Como assim? 42 bilhões estão apostando na alta do dólar em relação ao real, ok. Mas os fundos de investimento, mas todos os investidores estrangeiros estão apostando 70 bilhões na alta do real em relação ao dólar. Por quê? Por que esses dados são conflitantes? Porque essa é uma estratégia de hedge. Como assim uma estratégia de hedge? O que acontece? Quando você, isso aqui chama, desculpe, eu preciso afirmar para você, existe manipulação no mercado. Tá? Não é uma manipulação necessariamente combinada, não é uma manipulação que denota crime financeiro, não, mas é uma manipulação de preço para se comprar, uma estratégia para você comprar mais barato. Tá? Mas basicamente, o que acontece? Olha só, veja que no ano passado você tinha apostas no quê? Na alta do dólar, quando essas barras são para baixo, é na alta do dólar em relação ao real, certo? Esse ano, a aposta veio para o contrário. Você percebe que a aposta é sempre o contrário do que está acontecendo no mercado à vista? A aposta é sempre o contrário do que está acontecendo aqui. Quando aqui está subindo, lá está caindo. Quando aqui está caindo, lá está subindo. Por quê? Porque isso aqui são os investidores no mercado futuro, tendo que prestar atenção, esse vídeo é técnico, no mercado futuro, dizendo que apostam que o real vai valorizar em relação ao dólar. Só que dentro do cálculo de curtíssimo prazo da cotação do dólar, você vê o que é acontecendo. Os dados do mercado futuro e mercado à vista
se misturando, combinando. Então, quando os investidores eles apostam na alta do real em relação ao dólar, o real se valoriza em relação ao dólar e o dólar cai. Assim eles conseguem fazer o quê? Comprar mais dólar. E aí eu vou te mostrar um outro indicador que mostra que eles estão comprando mais dólar. Mas basicamente é uma estratégia muito usada pelos grandes investidores. No mercado futuro eles vendem dólar e no mercado à vista eles compram. Por que eles vendem no mercado futuro dólar? Eles vendem dólar no mercado futuro para fazer a cotação do mercado à vista cair. A cotação do mercado futuro, na verdade, cai. Por consequência, por medo, a cotação do mercado à vista também cai e eles aproveitam para ir acumulando e comprando no mercado à vista. Quando eles querem simplesmente parar de comprar, eles pegam essas apostas aqui, e radicalmente eles derrubam essas apostas e você vê radicalmente o quê? Explosões na cotação do dólar. Tá? É assim que você é engabelado no mercado financeiro. Parabéns. Né? Porque você fica olhando o preço e acha que vai cair mais, mas você vê, isso aqui é um processo de acumulação. É um processo de acumulação de dólar. E você vê que esse fluxo de aposta na alta do real em relação ao dólar não está crescendo, ele está lateralizando. O que mostra que dificilmente vai subir muito mais. E dificilmente subindo muito mais, dificilmente vai cair muito mais a cotação do dólar. Tá? Mas como é que a gente consegue perceber que eles estão comprando? Né? Porque eu já te mostrei a interferência disso na cotação atual. Já te mostrei que isso aqui é um processo de acumulação, as apostas na alta do real para derrubar a cotação do mercado à vista e eles acumularem. Mas como é que eu te comprovo que eles de fato estão acumulando? Por este indicador aqui. Ó. Este indicador aqui, ele chama índice de força relativa. O índice de força relativa, ele mede o fluxo de compra e venda de um ativo. Então, se eu vejo um processo acontecendo e está acontecendo desde fevereiro, anote essa data, fevereiro. Olha quando que eles começaram a apostar na alta do real em relação ao dólar. Fevereiro. Quando que eles começaram aos poucos as compras? Fevereiro. Quando que os estrangeiros começaram as compras de dólar? Fortemente. Março. Eles foram aumentando aqui a posição. Em março eles começaram fortemente as compras, a acumulação. E é exatamente o que a gente vê pelo dado do fluxo do mercado à vista. O maior nível de venda de dólar a gente viu aqui, ó, quando o dólar estava em 5,75. De lá até hoje, olha só, quanto mais para baixo essa linhazinha roxa, maior é o fluxo de venda. Quanto mais para cima, maior é o fluxo de compra. Tá? E o que a gente percebe? Nenhum dia, isso aqui é o gráfico diário, nenhum dia, desde o dia 4 de fevereiro, nós vimos uma força vendedora no dólar tão grande quanto naquele dia 4 de fevereiro. Só que nós estamos vendo a cotação do dólar caindo de lá para cá. 5% mais ou menos e chegou a cair mais. Chegou a cair quase 7%. Tá? Então o que você tem aqui? Você tem algo chamado divergência de alta. Essa divergência de alta significa que o preço está caindo, mas o fluxo comprador está subindo. E nós temos uma grande divergência de alta aqui, ó, desde fevereiro até hoje, certo? Desde fevereiro até hoje. E uma divergência mais forte a partir de julho. Perceba que julho para frente você teve uma dinâmica acontecendo. Olha só, o dólar chegou a 5,40, depois voltou a 5,60 e desceu aqui a 5,38, ou seja, fez um preço mais baixo do que o anterior. Mas o fluxo comprador, ele subiu. Outro dado que você pode olhar, olha aqui, a gente fez um fundo aqui em 5,40 no dólar, subiu a 5,60, fez mais um fundo a 5,38, fez mais uma alta a 5,50, fez mais um fundo aqui, ó, poucos dias atrás a 5,40 de novo. Então aqui nós vemos um preço lateral, só que nós saímos desse nível de força vendedora para esse nível. Perceba como o fluxo comprador está aumentando. Está cada vez mais forte, mesmo com o preço lateral ou caindo. Quando nós vamos para o gráfico semanal, ele é ainda mais confiável. Veja que o fluxo no semanal, ou seja, olhando as transações semana a semana e não dia a dia, o fluxo semanal ele começou a ficar divergente agora. A divergência de alta começou agora. Veja que o preço está lateral, só que o fluxo comprador está subindo muito forte. Desde aqui, ó, do mês de julho. Então, o que a gente tem aqui? Ó? Isso aqui é chamado uma formação de fundo, tecnicamente falando. Uma formação de fundo
para engatilhar uma próxima alta. Que pode demorar, pode voltar a cair mais enquanto o fluxo vai subindo. A gente não tem muito controle de quando exatamente isso vai acontecer. A gente sabe que estamos num preço muito bom, pode cair um pouquinho mais, sem dúvida nenhuma. Se a gente olhar pela ótica das médias, vamos fazer uma análise técnica rápida, poderíamos vir aqui para os 5,28, tá? Para pegar essa média móvel de 200 semanas, então poderia até cair mais um pouco. Mas enquanto isso, enquanto você fica pensando se o dólar não vai ir para R$1, R$2, R$4, o que o investidor estrangeiro está fazendo? Está comprando fortemente. E esse fluxo comprador nos mostra isso. O que seria um indicador mais, tecnicamente falando, porque o câmbio respeita bastante patamares técnicos, questões técnicas, o que nos daria mais confiabilidade de que o dólar parou de cair e começou a subir? Seria uma variação do preço para cima dessa média azul clara com sustentação. Como assim? Olha só. Desde o lado do nosso pico no fim de 2024, a gente viu o preço cair e ele bateu nessa média azul clara, voltou. Bateu de novo, 2 vezes, voltou. Bateu de novo, voltou. Rompeu, tentou aqui segurar, não conseguiu, voltou. Então a gente precisa fazer o quê? Um rompimento, bate na média azul de novo e passa a subir. Tá? Então a gente viu o quê? Voltou, veio para baixo, bateu de novo na média azul clara, não conseguiu. Bateu de novo na média azul clara, 2 vezes, bateu aqui, voltou, bateu aqui, voltou. Bateu de novo na média azul clara, tentou, foi para cima, bateu de volta, aqui ele poderia, mas não, rompeu para baixo de novo, né? Bateu de novo na média azul clara e agora está batendo de novo na média azul clara. E os dias vão acontecendo. Mas para você ter uma confirmação um pouco maior, tecnicamente falando, o que você teria que ter? Um rompimento para cima dessa média azul clara, a virada dessa média para cima, e aí você tem o rompimento, vou até fazer um desenho aqui, tem o rompimento, você tem um reteste, né? Isso aqui é tecnicamente falando, digamos que a média esteja aqui, a média está virando para cima já, você pode ver que ela vinha caindo forte, agora ela está lateralizando para virar para cima, bateu e aí volta a subir. E aí você tem uma nova jornada de valorização. Normalmente, você vai ter isso quando o diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos vem para baixo dos 7%. Hoje está em 10%. Então ainda pode levar um certo período de tempo. Mas eu gravo esse vídeo para que você não caia no canto da sereia, achando que o dólar só vai desvalorizar a partir de agora, enquanto claramente os dados de fluxo nos mostram que os estrangeiros estão aproveitando para manipular o dólar para baixo, porque a gente tem saída líquida de dólar de 100 bilhões de reais, 17 bilhões de dólares, jogando o preço para baixo enquanto eles acumulam claramente aqui, e você fica fora da festa achando que é muito arriscado investir no exterior, investir no dólar, porque o real agora é a moeda da vez, tá? E aí você pode surgir uma pergunta na sua cabeça, mas Vinícius, o objetivo do Trump é desvalorizar o dólar. Será que o dólar não vai cair em relação ao real? E eu creio que não. Eu vou explicar para você o porquê. Olha só, o objetivo do Trump não é desvalorizar o dólar em relação ao real. O Brasil é irrelevante comercialmente para os Estados Unidos. O que o Trump quer fazer é desvalorizar o dólar index. O que é o dólar index? É a força do dólar em relação às principais moedas mundiais. Tá? E você perceba que vamos pegar aqui desde os anos 2000, olha só, desde os anos, vamos pegar aqui, 2000, só para a gente cravar um período de 2000 para frente, virado do milênio. 2000 para frente, mais ou menos aqui, né? Ó, de 2000 para frente, o que a gente vê acontecendo com o dólar index? Ele está caindo 13,5%. E aí, se o dólar em relação às principais moedas mundiais estão caindo 13,5%, será que o dólar caiu em relação ao real nesse período? Vamos ver. Eita, subiu 200%. 200%, na verdade foi um pouco mais. Vamos voltar ali o gráfico. Ó, 206%. Então, quando você olha para esse gráfico, você vê assim, para aí, o dólar em relação às principais moedas mundiais caiu 3%. E em relação ao real, subiu 200%. Você acha que existe... Primeiro, por que isso aconteceu? Isso aconteceu simplesmente porque a economia brasileira ela é ruim demais em comparação com as economias mais desenvolvidas. Então, a dinâmica é completamente diferente. O nosso nível de inflação é muito mais elevado do que o nível de inflação do Japão, da Suíça, você entende? Não tem nexo comparar uma coisa com a outra. A inflação é o quê? A perda de poder de compra da moeda, é o quanto uma moeda desvaloriza ano a ano, frente aos produtos que são vendidos no dia a dia. Então não tem lógica você comparar o real com as principais moedas mundiais. Certo? Por isso que você vê tanto comportamento discrepante. Pelo contrário, o dólar, em relação ao real, ele oscila junto com o tamanho da nossa dívida pública em relação ao PIB.
que foi exatamente esse processo que a gente viu. Dívida explodindo até 2002, dívida caindo até 2011, dívida voltou a explodir em ciclos e a projeção da dívida daqui para frente é um patamar explosivo. Então é normal a gente passar por uma formação de fundo que pode durar mais uma semana, pode durar mais 6 meses, pode demorar mais 12 meses, mas você está numa zona de compra excepcional. E mesmo com o dólar index caindo, eu preciso te alertar. Nós não vamos conseguir derrubar o dólar em relação ao real. Isso aqui pode derreter, mas a gente não vai conseguir derrubar o dólar em relação ao real. Por quê? Por mérito dos Estados Unidos? Não. Por demérito da nossa economia. Um país que gasta mais do que arrecada, mesmo aumentando 10% ao ano sua arrecadação, que tem o maior nível de juro em relação ao PIB do planeta Terra, 8% ao ano, enquanto o segundo colocado é a Itália, com 3,7% ao ano, ou seja, temos mais que o dobro do segundo pior país em termos de juro da dívida. Um país que nesse ano vai pagar 1 trilhão de juro da dívida e que não consegue reduzir a sua taxa de juro porque a taxa de juro é estruturalmente alta pelo alto nível de dívida pública, certo? Técnico, mas é um resumo rápido aqui desse momento histórico que a gente está vivendo. Um momento de, normal, euforia em relação ao real. A terceira moeda que mais valoriza em 2025 em relação ao dólar, mas que denota sinais de cansaço e está formando fundo para fazer uma reversão. Quero a sua opinião nos comentários. Foi difícil entender esse vídeo? Você entendeu esse vídeo? Você vai aumentar a sua exposição exterior? Você vai diminuir porque você acha que eu estou errado? Tá tudo bem. Daqui a 18 meses a gente conversa e a gente tira uma conclusão disso tudo. Posso estar certo, posso estar errado, mas estou transmitindo para você o que eu consigo analisar dos dados. Tá bom, meus queridos? Manda nos comentários que eu quero saber realmente a sua visão. Toque embaixo se você gostou, em gostei. Compartilha com seus amigos. Te inscreve no canal, ativa o sininho, faz esse processo. Te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço.